Fala, criatura do Mundo Geografia, aqui o professor Giba da equipe Mundo Edu, a equipe que vai te colocar na Federal. Então, vem comigo, vamos falar de geografia, vamos quebrar tudo de geografia a partir de agora. Hey, hey, hey! 1, 2, 3, va! Bom, criatura, hoje o assunto é urbanização. Nós vamos falar sobre cidades, principalmente sobre a relação do homem com a cidade, entender um pouquinho a criação das cidades, entender também o que é uma cidade, entender essa diferença nas cidades dos países ricos, as cidades dos países pobres e alguns conceitos urbanos bastante importantes nas nossas provas. Vamos começar primeiro pelo o que é cidade. Ah, professor, mas essa é muito fácil, já começou fácil essa aula. Cidade é... Eu sei o que é cidade. Cidade, ora, é um monte de gente. Um monte de gente, show do Calypso também tem. Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração. Então é um monte de casa. Mas a partir de quantas casas? A partir de quanta gente? Qual é o critério para nós classificarmos uma região, um aglomerado de moradias, um aglomerado de pessoas como cidade? Bom, aí vários pesquisadores já passaram muito tempo tentando criar um conceito de cidade. Cada país tem o seu conceito de cidade. Se você entrar em algum site mais criterioso, com mais rigor científico, por exemplo, Wikipédia. Esse aí eu gosto, os caras são bons. E qual é o conceito de cidade segundo esse site? Cidade significa espaço urbano, que se diferencia de espaço rural. Ele tem razão. Tá, e o que é espaço urbano? Se a gente for analisar, espaço urbano pode ser uma série de coisas. E que coisas são essas? Alguns países classificam que cidades são aglomerações de moradias com infraestrutura urbana a partir de 20 mil habitantes. Os países ricos criam uma ideia de que para ser cidade tem que ter mais do que 150 habitantes por quilômetro quadrado. Mas no Brasil o critério é um pouquinho diferente. Na verdade, o critério do Brasil é cidade é qualquer sede de município. Criatura, o Brasil é uma república federativa. E ele tem 3 patamares da organização social política: federal, estadual e municipal. A federação é dividida por 27 unidades federativas, os estados e o Distrito Federal. Os estados são divididos em municípios, que são as menores unidades federativas, onde nós temos a menor representatividade do executivo e do legislativo. Ou seja, por definição no Brasil, para ser município tem que ser um espaço político delimitado que tenha prefeitura e Câmara de Vereadores. E aí a gente tem verdadeiros absurdos na organização política brasileira. O maior município do Brasil em população é o município de São Paulo. É um município com mais de 10 milhões de habitantes. Porém, o menor município do Brasil em população também fica no estado de São Paulo, um município chamado de Borá, e ele tem um pouquinho mais do que 800 habitantes. Isso mesmo, um pouquinho mais do que 800 habitantes. E se nós formos analisar a urbanização brasileira, ela tem muitos municípios, na verdade milhares de municípios, com população extremamente pequena. Mas você pode perguntar, mas nos outros países nós também não temos cidadezinhas pequenas? Na verdade, nos outros países elas não são consideradas cidades, são consideradas vilarejos, são consideradas povoados. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem governa um povoado, uma pequena organização social é o xerife. Okay, boys. Fun's over. Come on out. Não, o xerife não é esse cara que apareceu antes com estrela no peito, com arma na mão, com cara de mal. Não. O xerife basicamente é o representante do poder público em um pequeno vilarejo.
Os Estados Unidos não têm a organização municipal. Os Estados Unidos têm uma outra classificação, que são os condados, e os pequenos vilarejos, na verdade, têm representantes do poder público a quem a polícia e os outros funcionários públicos são subordinados. O xerife. Bom, como eu disse antes, cada país tem a sua classificação, o seu critério para definir o que é cidade. A do Brasil não tem muito rigor científico, assim como não tem rigor científico para a definição dos municípios, também não tem rigor científico para a determinação das regiões metropolitanas. Bom, mas isso é urbanização do Brasil. E urbanização do Brasil está no nosso plano de estudos lá como um vídeo do 3º ano. Esse aqui é a urbanização geral, apenas os conceitos urbanos de maneira geral do 2º ano. Velho, se você quiser saber sobre urbanização do Brasil, nós também teremos esse vídeo. Se ele ainda não estiver disponível no nosso site, no nosso plano de estudos, em pouquíssimas semanas ele já estará. Você vai acompanhando ali, ó, a sequência em que a gente está gravando os vídeos e a gente vai tirar todas as suas dúvidas até o final do nosso programa. O que importa agora para a 2ª série basicamente é a diferença de urbanização entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Você vai lembrar que a urbanização nos países desenvolvidos foi uma urbanização lenta. Ela começa lá no século XVII, no século XVIII, com um pouquinho mais acelerada por conta da Revolução Industrial, mas ela vai crescendo até o século XX, até o final do século XX, até o início do século XXI. Ainda existem pessoas saindo do campo para as cidades. A gente tem que lembrar que esse processo bastante lento nos países ricos se deu porque o êxodo rural, que é a migração campo-cidade, aconteceu por uma oferta de trabalho nas cidades. Isso mesmo, nas cidades dos países ricos, o espaço urbano atraiu população. Enquanto que nos países pobres foi um processo extremamente rápido, você sempre vai relacionar isso. Países subdesenvolvidos, urbanização rápida, urbanização acelerada, ela acontece principalmente na segunda metade do século XX. Para alguns, ela vai começar no final do século XX e tem um período de maior aceleração agora já no começo do século XXI. Vamos lembrar que alguns países ainda nem começaram a fazer um processo de urbanização, como os países mais periféricos, e a gente tem que lembrar que esse processo acelerado ele se deu por causa de um êxodo rural que, diferente dos países ricos, a cidade não atraía, mas o campo expulsava. Como assim? O êxodo rural nos países ricos se deu pela oferta de trabalho na zona urbana. O êxodo rural nos países pobres se deu por uma mecanização agrícola que gerou uma enxurrada de pessoas para a zona urbana. E essas zonas urbanas não absorveram a população, não absorveram a mão de obra que chegava, gerando vários problemas estruturais. Esse crescimento rápido não foi adequado. Toda vez que a gente falar em crescimento muito rápido em infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura caótica. Se o ponto é falarmos de infraestrutura, a gente precisa entender que nos países ricos a infraestrutura é ordenada. Aqui nós temos uma foto da cidade de Nova York. Vejam que a cidade de Nova York tem as suas ruas retilíneas, várias ruas têm o mesmo sentido, é o que a gente chama de cidade ortogonal. Vejam ali, nós temos também o Central Park. Parece um tabuleiro de xadrez. Ela foi crescendo lentamente e cresceu nessa estrutura. Mas essa aqui é a cidade de Paris. Vejam que é uma outra estrutura de cidade, mas bastante organizada também. É o que a gente chama de estrutura radial. Nós temos um centro e várias avenidas principais bem largas que levam até esse centro. Vejam, várias avenidas nos dois casos transitam pelo centro, passam pelo centro. Isso ajuda o transporte, isso ajuda o fluxo de pessoas. Agora, nos países pobres, o que a gente tem é uma infraestrutura anômala. E o que significa isso? Defeituosa, uma anomalia, sim. Na verdade, senhores, toda vez que a gente falar em infraestrutura dos países pobres, a gente vai lembrar que as ruas
muitas vezes deveriam ser paralelas, começam a se abrir, volta, a gente tem um monte de beco, ruas muitas vezes que não têm a largura necessária para o tamanho, para o fluxo que elas têm hoje. Porque quando cresceram, essas cidades não planejaram o número de habitantes que teriam. E a gente percebe a quantidade de cidades com centros antigos, centros velhos. Nós temos Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, várias cidades do Brasil têm o centro antigo, que geralmente é uma região mais charmosa, uma região de ruas mais estreitas, casas mais baixas, prédios bastante antigos. Isso é uma coisa boa? Isso é legal pelo ponto de vista turístico, pelo ponto de vista cultural. Mas você já parou para pensar que Paris, uma das capitais mundiais, não tem um centro antigo? O centro antigo de Paris sempre foi o mesmo centro até hoje. Na verdade, as cidades dos países ricos criaram um centro, criaram uma estrutura e cresceram ordenadamente. As nossas cidades cresceram a partir de um centro que hoje já não comporta o fluxo de pessoas, já não comporta o fluxo comercial que essas cidades apresentam. Na verdade, se nós formos analisar essas capitais que eu citei antes no Brasil, essas são cidades que tiveram seu centro com ruas muito estreitas, que não cabem mais para uma cidade do porte de São Paulo, Rio, Porto Alegre ou Salvador. Cuidado, portanto, criaturas, porque toda vez que nós falarmos em infraestrutura, a gente vai falar que a infraestrutura dos países ricos é extremamente eficiente, não só de ruas. A gente ainda não está vendo a parte que está para baixo, o subterrâneo. Vamos analisar o seguinte: quando eu falo em infraestrutura subterrânea, a gente tem que analisar os túneis de metrô, as galerias de esgoto, e muitas vezes a quantidade de chuva numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro ou como uma metrópole brasileira é tão grande que as galerias de esgoto não dão vazão, muitas vezes porque está entupido pelo lixo ou muitas vezes porque a tubulação não tem uma vazão adequada. Vamos analisar Nova York. Nova York, quando a gente analisa toda, a gente não vê, em primeiro lugar, postes e com fiação elétrica. Não, é tudo subterrâneo. Nós temos um monte de vias de transporte subterrâneas, que são os metrôs. E a gente também não vê Nova York com uma enxurrada, com uma grande quantidade de água depois de uma chuva. Não, porque nós temos galerias do esgoto. Essas grandes galerias do esgoto lá em Nova York estão subterrâneas. São tão grandes que as tartarugas ninja moram lá. Olha, eu reconheço que seria bem melhor num hotel. Para concluir essa diferença entre países ricos e países pobres, a gente percebe que nos países ricos a rede urbana é equilibrada, enquanto que a rede urbana dos países pobres sofre de um processo chamado macrocefalia urbana. O que vem a ser macrocefalia urbana? É um crescimento enorme da cabeça urbana de um país. A cabeça urbana de um país são suas metrópoles, ou muitas vezes a sua metrópole. Talvez ela esteja no singular. E a gente tem que pensar, por exemplo, como se deu esse desenvolvimento nos países ricos e nos países pobres. Eu não vou falar das cidades brasileiras, porque talvez eu fale da tua cidade, talvez eu fale da minha cidade. E as cidades brasileiras a gente conhece, mas eu quero falar de cidades dos países ricos. Primeiro, cidades dos países ricos, vamos considerar a Alemanha. A Alemanha, senhores, tem algo em torno de um pouquinho menos do que 10% da área do Brasil. E a Alemanha tem uma rede urbana cheia de cidades de média a grande. Se a gente for analisar as principais cidades alemãs, a gente terá Berlim, Hamburgo, Munique, Frankfurt, Stuttgart, Colônia. Eu poderia ficar falando várias outras cidades alemãs. Essas cidades são metrópoles. Quando uma pessoa sai do campo para a cidade na Alemanha, ela opta: eu vou para Berlim, não, eu vou para Munique, não, eu vou para Frankfurt, não, eu vou para Hamburgo, vou para... Nossa, tem tanta cidade. Eu não imito alemão tão bem quanto o Bussum. E como isso acontece, por exemplo, na Argentina? Na Argentina nós temos Buenos Aires e muito depois Córdoba, Rosário. Vejam, Buenos Aires é muito maior. A cabeça urbana argentina é gigantesca.
E muitas vezes, quando o argentino sai do campo, ele não vê outra solução. Madre de Dios, Buenos Aires, querida. Isso, senhores, na Alemanha nós temos uma grande oferta de cidades de médio a grande. Na Argentina, tipicamente país subdesenvolvido, que sofre da macrocefalia, nós temos Buenos Aires e nenhuma cidade acompanha o tamanho de Buenos Aires. Se nós formos analisar, a gente vai perceber que a Alemanha, ela tem uma rede urbana bem equilibrada. E nenhuma cidade alemã cresceu demais. Nenhuma cidade alemã é do tamanho de Buenos Aires, para a gente ter uma noção. Em compensação, a Argentina teve Buenos Aires crescendo demais e as outras cidades ficaram mais atrofiadas. Consequentemente, Buenos Aires já não comporta mais população, já está saturada e ainda assim segue recebendo pela falta de cidades médias e outras cidades grandes no país. Quando eu falei sobre metrópole, né, a grande metrópole, a gente tem que entender que algumas cidades são extremamente importantes, exercem influência sobre as outras e a gente vai chamá-las de metrópoles. No caso do Brasil, não há como a gente discutir, nós temos duas grandes metrópoles nacionais, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Quando você pensa no Rio de Janeiro, imediatamente vem uma imagem à sua cabeça. Quando você pensa em São Paulo, imediatamente vem uma cidade na sua cabeça. Quando você pensa em uma cidade que não tem a mesma importância dessas, talvez já não venha com tanta facilidade essa cidade, uma imagem dessa cidade. Por exemplo, pense Cuiabá. Cuiabá é uma capital, só que ela não tem a força de São Paulo ou de Rio de Janeiro. Agora pense Joinville, não é nem capital, é uma das principais cidades do estado de Santa Catarina e ela também não tem uma imagem formada na sua cabeça. Agora pense em Antagorda. Sim, talvez você nem soubesse, mas Antagorda é o nome de um município no Rio Grande do Sul. Certamente não é uma metrópole, mas é um mamífero bem simpático. Então, criatura, a gente tem aí a metrópole como aquela cidade que está no imaginário das pessoas, aquela cidade que influencia o cotidiano das outras pessoas. Se a gente for analisar a metrópole mais do que uma cidade grande, e ela geralmente é uma cidade maior do que as outras, ela é uma cidade que representa um polo de influência. A gente diz que essa cidade tem mais equipamentos técnicos urbanos. Como assim equipamentos técnicos urbanos? Na verdade, senhores, a gente tem que analisar que uma cidade como essa tem um comércio mais dinâmico, tem hospitais, universidades, bancos, sede de empresas, no caso de São Paulo, uma bolsa de valores. Então nós temos essas cidades ditando o ritmo da economia de um país. Isso faz de uma cidade uma grande metrópole. Ela não é somente uma cidade grande, ela é uma cidade grande e um polo de influência para todas as cidades daquele país. Nenhuma metrópole está sozinha no espaço, isolada no espaço. Toda metrópole, na verdade, tem a sua região metropolitana, que são cidades que a circundam, cidades que estão ali imediatamente polarizadas por ela, e a gente vai chamar de cidades conurbadas. Como assim? É o processo de conurbação, senhores. Esse processo de conurbação, ele é um processo que geralmente a gente pode encontrar nos livros como o encontro entre duas cidades decorrente do seu crescimento horizontal. Basicamente é quando duas cidades estão grudadas. A gente não diz que são grudadas, mas a gente diz que são conurbadas. Na verdade, quando a gente pega um carro, um ônibus, um trem, uma bicicleta, um patinete e vai de uma cidade até outra e não sabe onde termina uma cidade e começa a outra, a gente percebe que elas estão coladas, elas estão sofrendo o processo de conurbação. E a gente vai analisar a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, são 39 municípios conurbados. Essa região metropolitana de Porto Alegre são 31 municípios conurbados. A região metropolitana de Salvador são 13 municípios conurbados. Então são vários municípios unidos à grande metrópole e são diretamente polarizados por ela. Professor, e se uma região metropolitana se encontrar com a outra, o que acontece? Aí a gente chama de megalópole. O resultado do encontro
entre duas regiões metropolitanas, quando uma cidade cresce a tal ponto que acaba se encontrando com a outra através das cidades vizinhas, a gente diz que a gente tem aí então uma megalópole. Aí você pode perguntar, professor, e São Paulo e Rio são megalópole? Sim, para muitos autores, São Paulo e Rio já representam a megalópole brasileira. Para alguns, ainda tem ali megalópole em formação, porque de qualquer forma é o mais próximo que nós temos de megalópole no Brasil. São Paulo e Rio crescem uma em direção à outra através das suas vias de transportes, principalmente a BR-116, a Via Dutra, a rodovia Presidente Dutra, que nós temos aí então várias cidades crescendo, se transformando em uma grande região. Cada vez mais a gente diz São Paulo e Rio. A gente não fala tanto São Paulo ou Rio de Janeiro, mas a gente diz que o coração econômico do Brasil é Rio e São Paulo. É o centro do Brasil, Rio e São Paulo. À medida em que a gente começa a tratar essas duas metrópoles como um grande centro, a gente tem aí uma megalópole. E nós temos algumas megalópoles extremamente importantes, principalmente nos Estados Unidos, e eu quero que você tenha bastante cuidado, mas tenha bastante cuidado mesmo sobre esse conteúdo. Porque os Estados Unidos estão vivenciando um momento diferente da sua história, uma transição econômica da sua história. E os Estados Unidos ainda tem regiões extremamente tradicionais no Nordeste e nos Grandes Lagos, e vai ter uma região bastante dinâmica na região Oeste. Criatura, vamos analisar o seguinte: os Estados Unidos começaram a se desenvolver no seu litoral do Atlântico. A região mais ao sul, colonizada por exploração, as plantations, e o norte com povoamento, e aí vão crescendo algumas cidades nessa região. E essa é a primeira região a se industrializar nos Estados Unidos, a região do Nordeste dos Estados Unidos, o litoral atlântico norte dos Estados Unidos. Essa região do Nordeste dos Estados Unidos vai acabar crescendo e se transformando numa grande megalópole. Uma megalópole que tem cidades extremamente importantes e é, sem dúvida, a megalópole mais influente do mundo. É ali que nós temos, por exemplo, Boston, Washington, Filadélfia, Baltimore e Nova York. Essa região do Nordeste dos Estados Unidos, também chamada de Boswash, de Boston a Washington, é a megalópole mais influente do mundo. Mas para o interior do país, a gente começa então a chegar na região de Detroit, Chicago, Cleveland e Pittsburgh, que a gente vai chamar de She-Pits. She-Pits, nos Grandes Lagos, quer dizer, nos Grandes Lagos. A região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, onde nós vamos ter a megalópole de She-Pits, de Chicago até Pittsburgh. Tudo bem, tem nome de salgadinho, She-Pits, mas é uma megalópole extremamente importante para os Estados Unidos. Já foi extremamente importante para a indústria automobilística, porém, senhores, tanto a região da She-Pits quanto a região da Boswash são regiões em decadência, porque indústria tradicional, os Estados Unidos têm grandes concorrentes, como a China, como o México, como a Índia, como os países da América do Sul, e os Estados Unidos, nessa região, começam a crescer bastante o desemprego. Onde é que nós temos hoje uma produção maior? No oeste dos Estados Unidos, a região chamada de San, que vai de São Francisco a San Diego, passando por Los Angeles. Aí nós vamos ter o Vale do Silício, aí nós vamos ter a grande produção de altíssima tecnologia dos Estados Unidos. Eu quero que você analise esse mapa aqui ao lado. Vejam, lá no Nordeste, Boswash. Na região dos Grandes Lagos, que é aquela região bem ao norte dos Estados Unidos, onde nós temos grandes lagos, She-Pits. E ali, mais a oeste, nós temos a San. Decadência no Nordeste, nos Grandes Lagos, e grande produção e grande crescimento na região da Califórnia, no Oeste. Bom, minha gente, a gente tem que entender também sobre hierarquia urbana. Aqui nós temos uma imagem, deixa eu puxar aqui, a nossa imagem sobre hierarquia urbana. Vejam,
Essas são as relações entre as cidades numa rede urbana. Lá em cima nós temos a cidade chamada de metrópole nacional. Poderíamos trazer no Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, como eu já falei antes. Depois uma metrópole regional, seria Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre. Depois centros regionais, cidades que representam alguma coisa dentro dos seus estados, mas que não representam grande coisa na região. Centros locais e vilas. Vilas, cuidado, para o Brasil a gente considera pequenas cidades. Nos países ricos a gente vai considerar vilas. Vejam que essa é uma estrutura linear. Uma cidade manda na outra. Dificilmente você, morando numa cidade pequena, terá relações comerciais, sociais com cidades grandes diretamente. Você dificilmente produzindo alguma coisa numa cidade pequena vai conseguir vender para um país inteiro. Se você quer tornar o seu produto algo nacional, você precisa partir da metrópole nacional, que é quem manda. Porém, essa na verdade é a forma tradicional, o esquema tradicional. A gente tira esse esquema tradicional e puxa o esquema globalizado, o esquema atual. Aqui nós temos uma relação entre as cidades na atualidade. Vejam que todas as cidades estão conectadas. Cuidado com essa palavra, conectadas. Na verdade, nós temos uma rede de telecomunicações que vai desde a rede de transportes até as grandes redes de fibra ótica. Vamos lembrar que a maior parte das comunicações se dá através de cabos, inclusive entre países. Sim, inclusive entre países. Se nós formos analisar como se dá as telecomunicações, você manda um e-mail para o Japão, você que está me assistindo no Japão, não tem ninguém me assistindo, como assim? Ninguém está me assistindo no Japão? Tá, me disseram agora aqui que nós não temos ninguém assistindo no Japão. Mas se você quer provar, você mande aqui para a nossa fanpage, mande para o nosso site, fale comigo. Se você estiver no Japão, mande um abraço para nós. E esse abraço vem de que jeito? Vem por cabos. Ele vem por cabos. Sim, as telecomunicações, a maior parte das vezes, são feitas via cabos. Cabos de fibra ótica. Mas professor, que jeito cabo? Se o Japão é uma ilha e vai passar fio de que jeito? Eu nunca vi poste no mar. Cabos submarinos. Na verdade, o mundo todo é cheio de ramificações, cheio de conexões via cabos submarinos. E essa hierarquia urbana só vai aumentar a sua conexão por conta dessa estrutura, que é o que nós vamos falar em globalização sobre os fluxos e os fixos. Os fluxos de capitais, pessoas, mercadorias se devem à evolução dos fixos, que são as infraestruturas. Essas estruturas como grandes aeroportos, grandes portos, redes de fibra ótica, grandes rodovias, ou seja, os fixos são fundamentais para que nós tenhamos os fluxos. E os dois últimos conceitos dessa aula de hoje, gurizada, a gente vai ter cidades globais e megacidades. O que são megacidades? São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Isso, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, principalmente em países subdesenvolvidos. Nós temos atualmente cerca de 20 megacidades no mundo, 5 delas em países ricos, Nova York, Los Angeles, Tóquio, Osaka e Seul, e as outras 15 em países pobres, como Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Lagos, Nova Delhi, Pequim, Xangai, Dhaka e outras cidades nos países pobres. Grandes cidades são características de países pobres, principalmente pela questão da macrocefalia urbana que a gente já falou antes. Tá vendo esse mapa aqui, ó? Essas bolinhas laranjas são, na verdade, as megacidades mundiais. Vejam que estão principalmente nos países subdesenvolvidos. Porém, algumas cidades, na verdade,
são muito mais importantes do que grandes. E a essas nós vamos dar o nome de cidades globais. São cidades que exercem uma influência no mundo todo. Se você for analisar o mapa que eu passei antes, se não conseguiu analisar, pega aqui embaixo, aqui ó. Aqui embaixo nós temos o material de apoio, um material em PDF com alguns exercícios e também teremos as aulas em MP3 para você colocar ali no fone de ouvido, indo no busão, indo para o colégio, tá na academia, coloca aquela aula ali também no MP3, vai escutando um pouquinho, coloca na hora de dormir, isso vai entrando na sua cabeça. Só que você precisa entender que esse material aqui embaixo está aqui para ajudar você. A videoaula é importante? Sim, a videoaula é importante, mas o material aqui de baixo também. E você vai ver esse mapa que eu passei antes e vai analisar as cidades que eu falei. São cidades, principalmente nos países subdesenvolvidos. E cadê Paris? Paris não é uma mega cidade. Porém, Paris é uma cidade global. Paris não é tão grande como ela é muito importante. Londres também é uma cidade global. Milão é uma cidade global. Frankfurt, Chicago. Ou seja, nós temos várias cidades que não precisam ser tão grandes para que elas sejam importantes. Quando eu falo de Paris, vem essa imagem na sua cabeça. Não precisou aparecer nada no meu lado e vem a imagem que você tem na sua cabeça. Agora eu falo de Karachi, vem essa interrogação na sua cabeça. Karachi tem mais de 10 milhões de habitantes. É uma cidade maior do que Paris. Porém, ela não é tão importante quanto Paris. E você vai analisar ali, você ficou em dúvida, onde fica Karachi? Mais um motivo para que você pegue aqui embaixo o nosso material de apoio. Mais um motivo para que você siga sendo esse cara extremamente atualizado, siga sendo esse cara extremamente contextualizado, esse cara extremamente preparado para as provas, porque aqui a gente te prepara para qualquer prova que você possa ter. Hoje, então, a gente falou sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, sobre a urbanização, como que se dá nos países ricos, nos países pobres, como que se dá esse crescimento urbano. Atualmente nós já temos mais da metade da população mundial vivendo em cidades, isso é algo bastante significativo. E todos esses conceitos que costumam aparecer em prova, agora já não são novidade para vocês. Espero também que vocês mandem algumas dúvidas, mandem algumas sugestões através da nossa fanpage. Nós estamos no ar 24 horas, porque a internet está no ar. Eu não fico ali o tempo todo analisando. Na verdade, nós temos as redes de fibra ótica fazendo esse trabalho para nós. Manda sua dúvida que a gente vai tentar tirar, vai tentar sanar, vai tentar aumentar essa relação que a gente já tem, ok? Era isso, feito, até a próxima, tchau!